Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa tarde, no ar mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Sábado gostoso, agradável. Eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, você que está com a sua família, né? E desejar um ótimo final de semana. Estou hoje aqui com o nosso amigo São Paulino, Sidney Aranha, pré-candidato a prefeito pelo PT de Guarujá. Tudo bem, Aranha? Tudo bem, é um prazer fazer de novo aqui o Conexão Metropolitana com você, sempre que eu faço. Tem várias. Você é muito querido lá no Guarujá, viu, Milton? Você e o Douglas, você tem muitas fãs lá, viu? Eu vou andar com você lá no Guarujá, quem sabe aumenta meu eleitorado feminino. Me chama que eu vou. Você falou em Douglas Gonçalves, meu irmão, eu já quero desde já te fazer um convite para que você venha na próxima semana. E nessa próxima semana estará aqui Douglas Gonçalves e você no programa. Combinado? Olha, é um prazer, eu já fui tantas vezes, fui entrevistado pelo Douglas na Rádio Saudade. O Douglas é uma pessoa que eu gosto muito, não é? As pessoas acham que por ele ser uma pessoa famosa, o Douglas é uma pessoa muito legal, viu, gente? Quem conheceu o Douglas pessoalmente, conviver com o Douglas, e eu desejo muito sucesso para ele nessa jornada que ele vai enfrentar aqui. Gostaria muito que Santos elegesse Douglas Gonçalves, muito vereador. Bem. Não é porque seu irmão é meu amigo, lógico que eu torço muito para os candidatos do PT, do meu partido, mas o Douglas merece, ele tem uma história de luta. Mandar um abraço, um beijo grande pro meu irmão, Douglas Gonçalves, pré-candidato a vereador pelo DEM em Santos. E é um cara famoso, televisão, e não é afetado, né? Não, cara tranquilo, simples. Não é porque é meu irmão, não. Né? Ele é muito na dele. Aranha, começar o nosso bate-papo e falar da Lei Nacional de Acesso à Informação. Eu acho que essa lei entrou agora em vigor agora há pouco tempo, vai transformar essa relação entre administrado e administração. As pessoas não têm ideia a transformação que isso vai ocorrer. Eu dou exemplo lá no Guarujá, né? No governo passado, para que a gente pudesse ter qualquer tipo de informação, a gente utilizava muito mandado de segurança. Se você entrar no site do TJ e colocar meu nome, Sidney Aranha, você vai ver a quantidade de mandados de segurança que eu tive que propor para pegar informações do governo passado. E nesse governo também. Os meus mandados de segurança no governo passado fez com que até o Ministério Público assinasse um termo de ajustamento de conduta com a administração passada, do ex-prefeito, que prorrogou sua eficácia para essa administração, mas eu quero dizer que nenhum dos dois governos, tanto que passou como esse governo que está aí, são transparentes. Só para você ter um exemplo, te dar um exemplo, meu escritório que promoveu a ação, a vice-prefeita do Guarujá, Regina Mariano, para pegar os documentos de informações sobre aquela primeira festa de final do ano com shows no Guaibê, ela demorou 2 anos para que a prefeitura entregasse esses documentos, para a vice-prefeita apenas exercer o seu papel de fiscalizadora, que é natural do cidadão. Essa lei que a presidenta Dilma Rousseff traz, muda, é um paradigma, ou seja, qualquer administrado pode pedir informações, via de regra, pela internet, para qualquer órgão da administração, União, Estado e municípios, e essas informações têm que ser prestadas em 20 dias, sem nenhum custo, pode ser prorrogado por mais 10 dias, demonstrando a justificativa por quanto da prorrogação, mas sempre será obrigatório ser prestada informação ao munícipe, ao administrado, sob pena de cometimento de ato de improbidade. Vai ter que ser criado todo uns organismos, né? Vai ter uma instância superior que vai julgar o porquê que eventualmente a administração não prestou a informação, mas uma coisa que cai por terra também, e como eu disse para você, que eu já entrei com vários mandados de segurança contra a administração, sobretudo o governo passado e esse governo, antigamente você tinha que justificar por que você queria a informação. Por exemplo, estou pedindo informações sobre o contrato tal porque vou promover uma ação popular. Aliás, promovi muitas no Guarujá ao longo dos meus 20 anos de advocacia. Mas hoje nem mais precisa da justificativa. Né? Você diz, eu quero tal informação, pronto, e acabou. Eu acho que esse é o papel do governo. A presidenta Dilma está avançando muito com isso. Aliás, esse enfrentamento que ela fez na questão da redução dos juros do banco foi interessante. Agora, os diretores do Banco Central, quando votarem, se eles vão votar para cima ou para baixo do aumento do juro ou redução,
vai ter que ser justificado, tudo publicado. Aliás, que sirva de exemplo para as administrações. As administrações municipais precisam ter esse laivo de transparência tão necessário no Estado Democrático de Direito. Agora, Aranha, a presidente Dilma Rousseff, ela vem surpreendendo a cada mês de seu mandato, até a cada dia, eu posso dizer, né? Muita gente, claro, na hora da sucessão do ex-presidente Lula, colocou em xeque, né? Eu mesmo. Primeiro, né, até por ser uma mulher, ainda infelizmente no nosso país, nós ainda encontramos alguns machistas por aí, achando que as mulheres não têm vez, e as mulheres vêm cada vez mais mostrando que as mulheres estão crescendo e estão passando uma rasteira em muitos homens, né? E eu também queria citar com você, o Aranha, que na semana passada ela implantou lá a Comissão da Verdade, até se emocionando no ato, né? E eu acho que é muito importante passar a limpo, essa transparência com relação ao nosso país. Qual a sua análise? Duas coisas. Primeiro, eu acho que a competência não está relacionada a gênero. Não acho. Sabe, eu acho que no Guarujá a presidenta Dilma é excelente presidente e eu mesmo duvidei que a presidenta Dilma pudesse fazer uma administração tão boa como ela está fazendo. Não podemos esquecer, eu não posso esquecer isso, nós vamos falar da Comissão da Verdade, que a maior seca do Nordeste dos últimos 30 anos está acontecendo agora. E todos os presidentes de associações de boias frias, de trabalhadores rurais do Nordeste inteiro, vêm dando entrevistas, sobretudo em jornais como Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: nós não estamos tendo fome no Nordeste com a seca por conta dos programas de distribuição de renda, Bolsa Família, etc. E aí a presidenta Dilma, numa sensibilidade ímpar, porque 78% das crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade estão no Nordeste, ampliou no Dia das Mães o atendimento do Bolsa Família, todos nós vimos em rede nacional. Então, a presidenta Dilma, lembrar outra coisa, a presidenta Dilma recentemente interferiu no preço dos hotéis no Rio de Janeiro. Lembra disso? Lembro. Porque os preços dos hotéis no Rio de Janeiro aumentaram sobremaneira por causa da Rio+20. E é isso que a gente espera no Estado. E eu particularmente achei que a presidenta Dilma não teria esse despojamento de fazer esse enfrentamento com segmentos tão fortes. Bancos, mídia, está fazendo com a mídia. E agora a presidenta Dilma faz esse desafio e faz esse enfrentamento com os militares e não com ranço. Né? Nós não podemos esquecer que o único país que teve ditadura militar e fez uma lei de anistia pura e simples, sem que pelo menos aqueles que cometeram excesso pedissem desculpas, foi o Brasil. Né? O Chile está revendo a sua história, a Argentina está revendo a sua história, e o Brasil necessitava rever isso. Né? A Organização Internacional de Direitos Humanos, a OEA, tinha pedido para que o Brasil fizesse isso. E agora a presidenta Dilma está na Comissão da Verdade, onde nós vamos tentar saber, tentar rever a história, ver o que aconteceu. Nós não podemos esquecer da guerrilha do Araguaia. Vários guerrilheiros foram exterminados lá. E, aliás, é uma história muito interessante, eu não sei se você sabe, a guerrilha do Araguaia só veio à tona por conta das prostitutas. Você sabe desse detalhe da história? Sabia. Só veio à tona por conta das prostitutas. O que acontece é o seguinte, estava tendo toda a insurreição revoltosa lá, com o pessoal do PCB, com o pessoal da esquerda, e o exército começou a mandar tropas e mais tropas para lá, e os jornalistas não tinham acesso. Só sabiam, em tese, que ali estava tendo uma movimentação militar. Um jornalista do Estadão, muito esperto, foi para lá, numas que ele ia entrevistar lá um coronel, só que ele não conseguia saber de nada porque ele ficava numa área de exclusão. Aí o que ele fez? Simplesmente ele foi para a zona de Meretrício, ficou lá com as prostitutas. Os soldados que iam em incursões ficavam 20 dias no mato, eles ficavam 10 dias de folga. Quando eles ficavam de folga, eles iam para onde? Para a zona de Meretrício, para as prostitutas, e contavam as histórias para prostitutas. O mundo ficou sabendo da guerrilha do Araguaia por conta de uma prestação de serviço cívico das prostitutas. Então, a gente tem muita história para contar no país, e eu acho que não só, quero aqui invocar os prefeitos, Papa, Tércio, Francisco e aqueles que virão, que no Guarujá seja eu e tantos outros, que nós precisamos fazer as comissões da verdade municipais. Né? Santos teve uma participação histórica nisso. Foi uma cidade que tem muita história a contar. Guarujá foi comandado lá pelo temido coronel Erasmo Dias. Teve uma época no Guarujá, e os mais antigos vão saber, que todos os vereadores do Guarujá foram convocados e ficaram detidos no Comar, em São Paulo.
Nós precisamos recontar a história do país, sem ranço, sem ódio, mas como eu faço aqui, as palavras da presidenta Dilma, as minhas palavras, e sem perdão, né? Porque aqueles que cometeram excessos, eles precisam entrar para a história como, não como algoz, mas precisa ser contado na história o que realmente eles fizeram. Eu sou a favor, como diz o Boris Casoy, que a gente possa passar a história desse país a limpo. E aí, conclamo aos prefeitos que façam isso também em suas respectivas cidades. Santos tem uma história pujante no sindicalismo. O Raul Soares ficou aqui. Guarujá foi submetido à tortura e algumas outras coisas. E a gente precisa ver o que aconteceu realmente na história desse país. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes de ir para o rápido intervalo comercial, eu quero aqui deixar já uma pergunta no ar, né? Que eu estou vendo o Aranha hoje, chegou aqui nos estúdios, e eu estou vendo uma estrela vermelha no peito do lado esquerdo dele ali, né? A estrela é essa que o Alessandro está mostrando. E eu já faço a pergunta e na volta ele vai responder. Queria saber qual o significado dessa estrela vermelha do PT e de quem você ganhou. Mas você responde na volta do intervalo. Não saia daí. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.